Nos cantos mais sombrios do submundo, onde a luz da civilização se esvai, um comércio sinistro prospera nas veias da sociedade, explorando a desesperança e a miséria humana. Trata-se do tráfico de órgãos, um reflexo terrível da nossa incapacidade coletiva de atender à demanda em crescimento por órgãos transplantáveis de maneira ética e eficaz. Esta narrativa, que expõe a face mais obscura da medicina e da ganância humana, nos convida a uma reflexão profunda sobre os abismos de manipulação que a humanidade pode atingir. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Above. Você está no canal Above TV. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações. O comércio ilegal de órgãos é caracterizado pela compra e venda de órgãos, com o intuito de obter ganhos financeiros ou materiais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, proibiu essa prática pela primeira vez em 1987. E muitos países, posteriormente, incorporaram essa proibição em suas leis nacionais. Embora seja difícil obter números precisos, a OMS estimou em 2008 que cerca de 5% de todos os transplantes realizados em todo o mundo eram ilegais, sendo os rins de doadores vivos a forma mais comum de comércio de órgãos relatada. É interessante notar que a brincadeira sobre vender um rim, devido a preços exorbitantes de produtos, tem uma base real, já que a demanda por órgãos para transplantes excede significativamente a oferta legal. A OMS estima que menos de 10% da necessidade global por transplantes é atendida, com os rins sendo os órgãos mais requisitados, principalmente porque cerca de 10% da população mundial sofre de doença renal crônica. Como resultado, entre 2 e 7 milhões de pacientes com essa condição morrem anualmente por falta de acesso a tratamentos adequados. O comércio de órgãos evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, coincidindo com os avanços na área de transplantes. Até a década de 1980, o transplante era visto como um procedimento arriscado e experimental. Mas a introdução de medicamentos imunossupressores nessa época tornou-o uma prática comum. Hoje, transplantes de órgãos ocorrem em hospitais de mais de 90 países. Entretanto, a escassez global de órgãos continua a crescer. O comércio de órgãos não se encaixa na representação clássica de um crime clandestino organizado por grupos mafiosos e médicos desonestos que realizam transplantes ilegais. Na realidade, as redes de tráfico de órgãos são altamente organizadas e envolvem colaborações entre profissionais do setor legal, como médicos, notários e advogados, e o mundo criminoso, que inclui recrutadores e corretores. O comércio de órgãos é um crime complexo, alimentado pela alta demanda por transplantes e pelas crescentes desigualdades globais. Causas profundas desse comércio ilegal incluem conflitos, fome, mudanças climáticas e migração forçada, o que aumenta o risco de venda e exploração de órgãos entre populações vulneráveis. O comércio ilegal varia de exploração excessiva, como o tráfico de órgãos, a acordos voluntários e mútuos, como o comércio. Agentes organizam transplantes ilegais e geralmente utilizam criptomoedas para transferir fundos, muitas vezes recorrendo à lavagem de dinheiro para evitar a detecção. E como encontrar um órgão no mercado negro? Simples. Não ter escrúpulos e ter muito dinheiro. Quando alguém está disposto a viajar para o exterior com o objetivo de obter um órgão, isso é chamado turismo de transplante. O turismo de transplante geralmente acontece em países onde há menos regulamentações. É assim que os traficantes podem construir redes criminosas com a coordenação de profissionais médicos corruptos, administradores de hospitais, pessoal de laboratório, motoristas, tradutores e agentes da lei. E como se consegue contato com traficantes de órgãos? Por meio de contatos na área médica e pela Deep Web. Devido à sua natureza obscura e ao anonimato potencial que oferece, ela também pode ser usada para atividades ilegais, como a venda de produtos ilegais, serviços ou informações confidenciais. A Deep Web, que é uma parte ainda mais obscura da internet, acessível apenas através de redes anônimas.
onde atividades ilegais são mais comuns. Devido à natureza delicada e limitada do armazenamento e preservação de órgãos vitais, pacientes frequentemente enfrentam longas listas de espera por doadores, o que pode ameaçar suas vidas. Em situações desesperadoras, alguns recorrem a métodos ilegais coordenados por intermediários para a troca de dinheiro e órgãos em locais secretos, uma vez que o comércio de órgãos é ilegal na maioria dos países. Essa prática levanta sérias questões éticas sobre a responsabilidade dos menos privilegiados na garantia da saúde dos mais ricos, o preço da redução da pobreza em termos de saúde e a dignidade humana. Além disso, a ética médica também é questionada, pois a ajuda aos receptores deve ser equilibrada com os potenciais danos aos doadores. O tráfico humano é uma das principais causas de desaparecimentos no mundo. As vítimas, que podem ter seus órgãos retirados vivas ou mortas. Na maioria das vezes, os doadores vivos são pobres, desempregados e com péssima qualidade de vida, que em situação de desespero financeiro, se dispõem a vender seus órgãos em troca de dinheiro. Entretanto, a maior parte do valor cobrado pelo órgão fica com a máfia que organiza. Ao doador, é dado apenas uma pequena parte do preço total. Há ainda as vítimas que são ludibriadas com falsas propostas milagrosas para melhorar de vida, como emprego em outro país, sucesso como modelo no exterior, ou facilidade para ser garota de programa. Enganadas, essas pessoas saem de seu país e têm seus órgãos roubados pelas máfias. Já os doadores mortos podem ser aqueles que declararam ainda em vida serem doadores ou após o óbito sua família tenha autorizado, porém os órgãos não tomam o destino legal e são contrabandeados para compradores que pagaram alto por eles. Ocorre também casos em que a vítima realiza uma operação cirúrgica e o órgão é removido sem o seu conhecimento. E ainda, casos em que a vítima é constatada morta pelos médicos, mas tem seus órgãos retirados ainda viva. Os doadores podem ser recrutados online e pessoalmente. Geralmente são pessoas vulneráveis devido à falta de estabilidade financeira. Eles podem ser enganados pelos traficantes de que os rins voltam a crescer, que eles têm 3 rins ou que receberão cuidados médicos após a cirurgia. São prometidos dinheiro que podem nunca ser pagos. Às vezes, eles são forçados a assinar papéis indicando consentimento válido ou a declarar que são parentes do paciente. Em um mundo onde a esperança é muitas vezes sustentada por um órgão transplantável, não podemos mais fechar os olhos para a escuridão do tráfico de órgãos. A humanidade deve agir em conjunto para desafiar essa sombra, para proteger as mais vulneráveis e garantir que a esperança seja restaurada de maneira ética e justa. O tráfico de órgãos não é apenas um crime, mas uma afronta à nossa humanidade e uma prova de que a sociedade precisa reformar profundamente seu sistema de transplante e doação de órgãos, para que a cirurgia da esperança não seja corrompida pela ganância inescrupulosa.